vendendo um tesouro por quase nada. Eu estou me referindo a Esaú. Estamos estudando o livro de Gênesis em pregações mais ou menos panorâmicas, não numa sequência rigorosa, mas em alguns pontos que acho por bem destacar. Então vamos a Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25, versículos 27 a 34, vai falar de um episódio extremamente significativo entre os dois gêmeos, Esaú e Jacó, filhos de Isaque e de Rebeca. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis 25, 27 em diante. Cresceram os meninos Esaú e Jacó, gêmeos. Esaú saiu, ou tornou-se, perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito o cozinhado, quando, esmorecido, veio do campo Esaú, e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamasse Edom. Edom é ligado com a palavra vermelho. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De quem me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Vamos orar. Obrigado. Ajude a aprender dela, a interpretá-la corretamente, para aplicar em nossas vidas as lições aqui contidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e pedimos pelo crescimento espiritual de cada um que vai ouvir esta pregação e pela conversão dos que ainda não são de Cristo, pela fé. É em nome dele, Cristo, que nós te pedimos por isto. Amém. Vemos então que eram dois homens totalmente diferentes, de personalidade, de gênio, um aventureiro, caçador, e o outro quieto, pacato, Jacó. No versículo 28, além das diferenças entre os dois irmãos, nós vemos aqui um desequilíbrio na pequena família de Jacó e Rebeca. Isaque amava mais, na pequena família de Isaque e Rebeca. Isaque amava mais Esaú. Agora, o motivo é que é muito fraco, né? Porque comia da caça do filho. Então era o apetite, parece que estava dirigindo aqui a preferência do pai, Isaque. E Rebeca amava mais Jacó. Não diz o motivo. Neste ponto, eu acho importante voltar para os versículos 22 e 23 do mesmo capítulo 25, que é algo bem importante, até para o desenrolar da história. Nos versículos 22 e 23, diz: os filhos lutavam no ventre dela. Os dois filhos gêmeos, ainda no ventre da mãe, Rebeca, lutavam ali, deviam estar se mexendo muito e incomodando bastante. Então disse: se é assim, por que vivo eu? Não sabemos exatamente o valor deste clamor de Rebeca a Deus, o incômodo físico que estava ocorrendo
nela, dentro do ventre dela, ou se achava que os irmãos não iam se dar, não sabemos exatamente o motivo, mas algo sério a levou a dizer: porque vivo eu? Está ruim demais. Ela estava bastante perturbada com o comportamento dessas duas crianças ainda pré-nascimento. E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Notícias não muito agradáveis para uma mãe, antes dos filhos nascerem. Um povo será mais forte que o outro, até que ele não definiu qual. Aí no final ele define: e o mais velho servirá ao mais moço. Como é que é mais velho e mais moço se são gêmeos? É o que saiu primeiro, é o mais velho. É o que nasceu primeiro, que foi Esaú. Então, desde o início, Rebeca sabia que de alguma forma eles iam se dividir, iam ser inimigos, e mais, o mais novo, Jacó, seria maior do que Esaú. Poderia falar bastante dos 2 povos, um o próprio Israel, que veio de Jacó, e os edomitas, que vieram de Esaú, sempre grandes inimigos de Israel, mas Israel sempre tendo a predominância nas guerras, nas lutas, mas não vou comentar muito. Mas, voltando então, não temos a informação por que Rebeca gostava mais de Jacó. Talvez por causa da conversa, posso dizer conversa, ou da revelação que o próprio Deus fez a ela, dizendo que Jacó ia ser maior do que Esaú, e Esaú iria servir a Jacó. Mas o fato é que vemos aqui então o desequilíbrio, um pai dando claramente a predominância para um filho e a mãe para outro. E vamos ver isso lá na frente depois, quando Jacó, orientado pela mãe, roubou a bênção que deveria ser de Esaú, mas é outra história. Nos versículos 29 e 30, vemos então Jacó cozinhando aqui alguma comida de lentilha, talvez um pedaço, alguma carne dentro, embora não fale aqui, fala da lentilha, mas sabemos também que a cor era vermelha, devia estar saborosa, porque Esaú chega do campo, certamente caçando, muita fome, sem paciência talvez para fazer uma comida da caça que ele pegou, ou não pegou nada naquele dia. O fato é que ele estava extremamente cansado, e quando viu e cheirou aquela comida gostosa, pediu ao irmão um pouco daquela comida. Até aí, nada demais, um irmão faminto pede um pedaço da comida do outro. Tudo bem. No versículo 31, vem o que é o forte desta história. Jacó aproveita a ocasião e propõe uma troca absurdamente desigual, ridiculamente desproporcional, o que Jacó propõe aqui. Numa família comum, na época, o direito de primogenitura já era muito importante. A herança era dobrada. O pai podia ter 10 filhos, mas o mais velho herdava o dobro dos irmãos. O mais velho assumia a autoridade do pai, na falta do pai. O mais velho se tornava uma espécie de sacerdote da família, obviamente antes de vir a lei de Moisés para os judeus lá, mas ele assumia um papel religioso importante, ou seja, na cultura da época era uma posição muito privilegiada, coisa que a gente nem imagina o tamanho nos dias de hoje. Um filho ser mais velho do que o outro, pouca importância traz em termos de relacionamento com os outros irmãos, com o pai, com o irmão, com a herança, nada. Mas na época era muito importante. Para uma família comum. Só que a família de Isaac não era uma família comum. Havia promessas grandiosas de Deus ao pai de Isaac, Abraão. Então era uma família absolutamente especial aos olhos de Deus.
Então, além dos direitos comuns de primogenitura do filho mais velho, ser o filho mais velho de Isaque, daquele homem Isaque, porque ele era filho de Abraão, incluía valores espirituais extremamente valiosos, não só espirituais como terrenos, mas espiritualmente os espirituais, mas, por exemplo, direito à terra prometida, Canaã, na época como era chamada, que Deus havia prometido a Abraão. Direito de ser um dos patriarcas do povo prometido a Abraão. Esaú era neto de Abraão, era muito próximo. Era uma posição extremamente privilegiada naquela hierarquia que começou com Abraão. E começou por quê com Abraão? Porque Deus quis. Escolha de Deus pessoal e pronto. Mas escolheu. Então, a partir daquele ponto, passou a ser uma família extremamente destacada, especial. A honra de estar na linha de sucessão do Messias, através de quem seriam abençoadas todas as famílias da terra. Em suma, todas as bênçãos prometidas a Abraão, todas, passaria de Abraão para Isaque, para Esaú, que era o mais velho, e até o Messias. E temos aqui uma pequena ideia do tamanho do preço que Jacó cobrou do irmão por aquele prato de comida, de lentilha. Vamos ver a atitude de Jacó. Primeiro, a negativa, ou as negativas. Apesar de não ter enganado o irmão, ele não enganou, ele fez uma proposta. Mas ele se aproveitou de uma situação desfavorável dele. Poderíamos, talvez, um pouquinho forçadamente dizer, quase uma chantagem. Quase uma chantagem. Não foi bonito, de jeito nenhum, o que Jacó fez. E, em segundo ponto, talvez uma consequência do primeiro, ou explica o primeiro, ele quis ajudar, talvez, a Deus. Como, aliás, Abraão fez no caso do filho de Agar, Ismael. E Deus prometeu a Abraão que ele teria um filho, esse filho não vinha com a sua esposa Sara, então Sara disse, não vai ser de mim esse filho, toma uma escrava minha e tem um filho com ela. Então a promessa de Deus está de pé, porque Deus prometeu que tu terias um filho e tu vai ter um filho da escrava. Isso não era nem considerado adultério, porque a escrava era propriedade particular do dono, e a própria mulher de Abraão tinha cedido. E Abraão, então, caiu neste erro, e daí veio Ismael, grande inimigo de Israel, até hoje, inclusive os descendentes, já falei nisso há pouco tempo. Mas ali o erro clássico de Abraão foi tentar dar uma mãozinha a Deus. Bom, Deus prometeu, não vem o filho através da minha mulher, então vem através de uma escrava. Boa ideia a minha esposa teve, pensou Abraão, e foi uma péssima ideia. Então, não sei, talvez Jacó aqui disse, mamãe me disse que Deus disse para ela que Esaú iria me servir, que eu seria maior do que Esaú. Chegou a hora, talvez esteja até passando a hora já, vamos definir isso, o momento é este. Talvez ele tenha se achado muito inteligente, muito sabido, não sei, sagaz, mas ele aproveitou o momento para pegar aquela valiosíssima primogenitura. Então, parece que ele quis dar uma mãozinha a Deus. Atitudes positivas de Jacó. Ele desejava ardentemente aquele direito de primogenitura, com uma intensidade muito alta. Isso mostra duas coisas boas da parte dele. Ele valorizava tanto as promessas de Deus ao avô dele, Abraão, que ele queria a qualquer custo participar diretamente delas, quase como meio inconformado. Por alguns segundos eu seria o mais velho,
gêmeo, esse desgraçado tem a minha idade. Só porque ele nasceu primeiro, 1 minuto antes, ou 10, eu não sou bom de negócio de parto, não sei quanto tempo separa o nascimento de um gêmeo do outro, Rori saberia muito bem. Mas pouco tempo ali eu perdi meu direito de primogenitura, não. Essa está difícil eu me conformar. Eu queria muito, Deus olhando para esse tipo de pensamento. E no segundo ponto, veja como ele levou a sério a revelação de Deus à sua mãe, como já comentei. Até comentei que talvez ele achasse que a oportunidade era aquela para dar uma mãozinha em Deus e tudo, mas há um aspecto positivo que é a fé, que ele mostrou no que Deus disse à mãe dele. Não, que eu vou ser maior do que Esaú, está resolvido. Agora, o tempo que eu vou ser, a forma que eu vou ser, se vai ser agora ou mais tarde, se eu vou ter que fazer algumas coisinhas, alguns arranjos por aqui para chegar a esse ponto de ser maior do que meu irmão, não sei, mas que eu vou ser maior do que ele, vou, já está definido. Verdade. Isso se chama fé, é ter convicção em algo que Deus falou. Sem alguma coisa é impossível agradar a Deus. O que é essa alguma coisa, hein? Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Dizendo de outra forma, a única maneira que se tem de agradar a Deus é tendo fé, confiança pesada, forte, inabalável nas palavras dele, Deus. E Jacó mostrou isso aqui. Esaú, coitado, não conseguimos, nem com muito esforço, tirar alguma coisa positiva da atitude dele. Não dá. Falta de visão espiritual absoluta e total. E olhando de uma maneira desproporcional a coisas terrenas, imediatas. E aqui não era um sítio, não era uma fazenda, não eram 100 bois, não, coisas valiosíssimas na época, era um prato de comida, mas a fome dele era muito grande, e eu sei que tem gente que mata por um prato de comida, ou por um copo d'água, alguém que está absolutamente sedento. Eu sei que é muito forte o instinto da fome e da sede, mas era um homem, filho de um pai rico, tinha bens, era só esperar um pouco. Tinha servos, tudo à disposição dele, era questão de esperar um pouco, ter um pouco de paciência, para comer abundantemente, se quisesse. Mas ele se deixou dominar de tal forma por aquela fome, que deixou de enxergar, e não enxergava nada, um palmo adiante das coisas espirituais. E desprezou algo sagrado, de grande valor. Que algo está na linha de sucessão de Abraão, como já expliquei. Está na linha dos patriarcas de Israel. Curioso é que em Hebreus capítulo 12, a palavra de Deus é dura com Esaú. Hebreus capítulo 12, versículos 16 e 17, nos ajuda até a interpretar o que aconteceu com Esaú e nos tira até o peso de consciência de sermos duros demais com ele. Não estamos sendo duros demais com ele, a Bíblia é. Então, Hebreus 12, 26 e 27, aliás, 16 e 17, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú. Olha aí a história, 2000 anos depois. Impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto ou um pedaço de comida, uma porção de comida, vendeu o seu direito de primogenitura.
E a passagem continua, eu não vou tratar. Mas o grau de desprezo dele e da valorização, profano significa, inclusive no original, é que não valoriza as coisas sagradas, seculariza tudo, não dá nenhum valor para as coisas espirituais, as coisas do alto. Esse é o profano, que é o que ele foi chamado aqui. Não valorizou as coisas espirituais. Algumas lições dessa história. É bom confiarmos nas promessas de Deus, mas não adianta se impacientar e querer dar uma mãozinha a Deus. Fiquei pensando, o apóstolo Paulo disse que para ele era melhor partir e estar com Cristo do que ficar aqui na terra. Era muito melhor. Aí vem a pergunta, por que ele não foi? Era só um pedacinho de corda. Muitos crentes hoje dizem, com razão, sinceramente, poxa, eu não vejo a hora de partir para o céu. Principalmente alguém que está muito doente ou sofrendo, sabe para onde vai, confia em Cristo, eu queria ir logo para o céu, eu queria ir logo para o céu. Aí vem a pergunta, por que não vai? É só querer. Só basta uma bala, basta um pulo de um lugar bem alto, é muito fácil. Já sabe para onde vai, Deus já o salvou, Deus já mandou Cristo para salvá-lo. Então, qual é o problema? Eu vou para o céu mesmo. O problema é que isso significaria dar uma mãozinha a Deus, adiantar as coisas, porque a vida está 100% nas mãos de Deus. Então, caberia a Deus dizer a Paulo, determinar quando Paulo iria partir, e para qualquer um de nós, compete a Deus determinar a hora da partida de cada um de nós. Por mais sofrimento que o crente esteja passando, por mais deprimido que ele esteja, por mais sem sentido que ele veja a sua vida, ele não tem direito de dar uma mãozinha a Deus. Estou dando só um exemplo, de apressar as coisas, eu quero ir logo, é um desejo lícito, curioso é isto, é um desejo lícito. Era lícito para Jacó querer a primogenitura, era lícito querer que chegasse logo o dia de acontecer o que Deus tinha dito à mãe dele, Jacó, a Rebeca, Esaú vai te servir. Então, o desejo de ir para o céu, dentro do meu exemplo, poderia ter outros, é lícito, e de querer ir logo, é lícito. Maranata, vem logo, Senhor Jesus. Ou seja, aquela ideia de eu quero me encontrar logo com Ele, já que Ele não vem, eu vou. Não, peraí, não é bem assim não, que você vai, não tem perigo que você vai, se você não pertence à geração do arrebatamento, em que irá vivo, ser transformado, se encontrar com Cristo no céu. Se você não pertence a essa geração, não tem perigo que você vai se encontrar com Cristo, sim, e será maravilhoso, e continue desejando, meu irmão, minha irmã, ansiosamente, continue ansiando por isto, se encontrar com Cristo, é maravilhoso, mas respeitando o seu instinto de vida, que Deus lhe deu, e o direito dele, de fazer as coisas da forma dele e no tempo dele. Então, nada de dar uma mãozinha em Deus para nada, para as coisas, para coisa nenhuma. Claro que isso aqui poderia ser levado a um extremo, dizer, então vou ficar numa rede, deixa que Deus faça tudo, não é para dar uma mãozinha em Deus, não vou nem trabalhar, complicou porque Deus mandou trabalhar, então ele poderia desenvolver bastante isso, mas vocês entendem o que eu estou querendo dizer aqui, não force as coisas, não force. Muitos dos nossos problemas espirituais, nossos problemas como crentes, é porque nós queremos forçar as coisas, apressar, não, assim é melhor, assado é melhor, então, isso é querer ajeitar as coisas para Deus, cuidado, claro que trabalhando, se esforçando arduamente para o reino de Deus, mas eu traço um limite, sabedoria, peça sabedoria a Deus, que Ele lhe orienta. Segundo ponto, é bom termos zelo pelas coisas de Deus, sim,
mas não a ponto de praticarmos atos duvidosos sob a alegação de que é zelo, como Jacó fez. Não, eu tenho tanto zelo pelas coisas de Deus que eu dei um jeito aqui no meu irmão. Não enganei, eu não enganei. Mas eu me aproveitei um pouco, né? Afinal de contas, eu queria muito isso. Cuidado. Uma vez uma senhora, irmã em Cristo, crente, casada com um marido não crente, e ela não tinha renda, ela própria e tal, e disse: pois é, pastor, mas eu contribuo com a igreja. Eu disse: boa, é isso mesmo, ótimo. Tira o dinheiro escondido da carteira do meu marido. Disse: não faça isso. Mas o dinheiro dele é meu. Eu disse: sim, eu sei, é comunhão de bens, eu sei, mas não faça isso não. É zelo, a nossa igreja está precisando tanto, pastor. Diga: eu sei. Aí fomos dar alguns conselhos. Curioso é que é zelo mesmo, é amor pela igreja, e a igreja, é a paixão do Senhor Jesus Cristo, que deu o sangue dele por ela, a igreja, tudo muito lindo aqui, a vontade dela ajudar e tudo, mas uma das especialidades do diabo é se aproveitar de desejos lícitos, vontades corretas, santas até, para praticarmos delitos, pecados. Ele dá um jeito de distorcer e usar como desculpa: mas o que você fez é muito bom, é muito bonito, né? O fim justifica os meios, aquele tipo de explicação. Então, cuidado com seu zelo pelas coisas de Deus. Parabéns pelo seu zelo com Cristo e com as coisas dele, mas não vá praticar nada além do que ele próprio permite. Terceiro, não seja profano como Esaú, desprezando o que Deus tinha dado a ele. Ele não nasceu por acaso primeiro do que Jacó. Estava dada a ele a oportunidade, na mão dele, e ele jogou fora por falta de valorização de coisas espirituais. Profanação. Exemplos: seu corpo. O seu corpo é sagrado, é templo do Espírito Santo. Você que é crente no Senhor Jesus Cristo. Muito cuidado. Eu podia levar as passagens, não vou ler, o tempo está, que eu me dei, está terminando. Pureza do seu corpo. Tratar o seu corpo de uma maneira pecaminosa, inclui a mente, inclusive, isso é profanação, porque é desprezar o que é sagrado. É exatamente a definição de profanação. Não é seu mais o seu corpo, é de Deus, através de Cristo, é dele, e ele enviou, olha a trindade aí, ele enviou, ele e o Pai, Cristo e o Pai, enviaram o Espírito Santo para habitar no corpo do crente. Nós nem entendemos, irmãos, o que é isso direito, o tamanho do que é isso. O Espírito Santo é Deus, é uma das pessoas da trindade, e ele habita em você que é crente. Então, o seu corpo, você perdeu direito sobre ele, e usá-lo de uma maneira errada é deixar de valorizar o que o Espírito Santo está valorizando tanto a ponto de habitar. Isto é profanação pura. Dinheiro em si não é errado, não é ruim, se ganha corretamente, claro, dentro dos princípios bíblicos, mas Deus valoriza muito a maneira como o crente aplica o seu dinheiro. Pouco ou muito, não importa. O que eu quero dizer é que dinheiro, os bens que nós temos, é uma coisa muito importante aos olhos de Deus. É um poder que Deus lhe deu de fazer o bem ou fazer o mal, num mundo movido a dinheiro. O amor ao dinheiro, que é a causa de todos os males, como diz a Bíblia. Então, o crente usar o dinheiro dele, pouco ou muito, mas de uma maneira desregrada, sem respeito,
sem pensar, sem planejar, sem avaliar em que ele está aplicando aquilo, 10 reais ou 10 milhões, não interessa, mas em quem ele está ajudando, o que ele está fazendo para o avanço do reino de Deus, o que ele está deixando de fazer para causas ruins, que não merecem R$1, quanto mais aquele 1 milhão. Tudo isto, Deus está olhando com muita atenção. Usar o dinheiro que Deus lhe deu de uma maneira inconsequente é profanação, porque o dinheiro é algo sagrado, no sentido de que é o que Deus lhe deu para você prover para si próprio e, uma vez tendo condições, que deveria ter, mesmo sendo pouco dinheiro, ajudar os outros. Então Deus está de olho, porque a forma que nós temos, uma das formas importantíssimas que nós temos de amar o próximo e de mostrar misericórdia, caridade, que a Bíblia fala tanto, uma das formas, além de orar, de atenção pessoal, qual é? É o dinheiro, a ajuda financeira a pessoas, a causas, tudo mais. Então deve ser algo que o crente independente, eu repito isto. Não, isso aí, para mim isso não vale muito, porque eu tenho tão pouco que não aplica. Aplica, meu irmão, aplica sim. Olha a viúva que botou o dinheirinho no gasofilácio. Lembra que Cristo a honrou enormemente. Até hoje nós falamos dela, porque deu uma moeda pequenininha, mas que para ela era tudo. Então não se deixe levar por essa ideia errada de que você tem pouco. Então essa questão de dar ou doar ou ajudar financeiramente pouco tem a ver com você. Se você tem mesada do seu pai, é um jovem, você tem responsabilidade com o que faz com a parte daquela mesada em termos de ajuda. Quarta e última, Jacó, mesmo com erros, agradou a Deus, foi protegido, foi abençoado, e da parte, além do aspecto que Deus quis escolher Jacó, além disto, da parte de Jacó tem a fé que eu já comentei. Então, a fé é um instrumento que você tem para agradar a Deus. Esta fé pode variar, pode ser maior, pode ser menor, ela pode ser mais fraca e pode ser mais forte ao longo da sua vida. Ela carece de cuidados. Então, o crente deve ter muito cuidado em manter a sua fé intacta, a sua fé livre de contaminações e viver de uma maneira tal que ele se sente à vontade de orar assim, como os apóstolos pediram a Cristo: Senhor, aumenta a minha fé. Ter como objetivo de vida, porque aumentar a sua fé significa diretamente aumentar a sua capacidade de agradar a Deus. Legal, né? Porque todo crente diz: eu queria muito agradar a Deus. Qual é o seu grande propósito na vida? Agradar a Deus. Ótimo, mas qual os meios? É pela fé. Então, fortifique a sua fé, para que você, cada vez mais, aumente a sua capacidade de agradar a Deus. Não estou, nem poderia estar defendendo os pecados de Jacó, os erros de Jacó. Certamente vai dar contas a Deus por eles, sim. Mas, apesar dos erros, apesar dos defeitos, apesar dos pecados, ele conseguiu agradar a Deus por causa da sua fé. O fato de nós irmos para o céu não quer dizer, em Cristo, não quer dizer que nós deixamos de ser pecadores ou que Deus jogou fora os nossos pecados, não. Ele jogou nos ombros de Cristo os nossos pecados. E nós, que pagou um preço caríssimo por isso, Cristo. E nós ainda continuamos pecando, infelizmente. Então Deus despreza esses nossos... Não despreza não. Esses pecados estavam pesando sobre Cristo. Esses pecados, infelizmente, estão presentes aí. Então, por que nós vamos para o céu? Porque a fé
que nós temos no Senhor Jesus Cristo nos identificou de tal maneira com Ele, Cristo, de tal forma o agradou, que Ele jogou sobre nós a justiça dEle, Cristo, e nos fez um como Ele. E quando Deus olha para nós, antes de ver os nossos pecados, Ele vê a justiça de Cristo nos cobrindo, nos arrodeando, e os nossos pecados devidamente prestados conta em Cristo. Então a nossa fé que conseguiu nos levar até o trono de Deus e nos levará para o céu. Valorize muito, meu irmão, minha irmã, esta fé. Cuide muito bem dela, porque é com ela que você vai agradar ao nosso Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo, como pedi no início, ilumine a cada um, para que use-a da melhor maneira que puder, para a Tua honra e Tua glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.